Esse é o estudo do artigo chamado Estudo Numérico da Influência da Convecção Forçada e Uso de Aletas para a Troca de Calor Convectiva. E ele foi feito por mim, Camila Carelli, e pela Maísa Souza. Esse artigo, ele vai falar sobre os seguintes tópicos, que é o resumo e a introdução, vai falar sobre a metodologia do trabalho com a convecção forçada e aletas, vai falar dos resultados de discussões do uso da convecção forçada e de aletas e a conclusão desse trabalho. Ele foi escrito pelo aluno Luciano e junto com o auxílio do professor João Paulo. Então, aqui no resumo, ele dá um resumo sobre o que vai ser estudado e ele fala de 3 coisas importantes, né? Que é o porquê ele foi feito, como foi feito e qual foi o trabalho. Então, ele foi feito por causa da necessidade do resfriamento, de resfriamentos eficazes para sistemas com grandes capacidades térmicas. E ele foi feito através de técnicas que aumentam a transferência de calor. E esse trabalho, então, ele visa estudar a transferência de calor por meio da conversão forçada e da aplicação de aletas tipo anular, com o intuito de maximizar a troca de calor em um escoamento externo sobre um cilindro. Na introdução, então, ele fala que para evitar problemas como a queima de motores elétricos, a explosão de transformadores elétricos e outros tipos de equipamentos, é necessário o uso de técnicas para aumentar a troca de transferência de calor. E uma técnica que pode ser utilizada é a conversão forçada e o uso de aletas. E por quê? Porque elas fornecem uma troca de calor convectiva devido ao maior contato entre o fluido e o equipamento fornecido. Então, esse trabalho ele visa saber como esses parâmetros influenciam a transferência de calor de um cilindro que foi exposto a um escoamento cruzado. Aqui na revisão bibliográfica, ele dá exemplos de outras técnicas que também podem ser usadas, né? Que podem ser usadas. Uma delas foi o estudo dos efeitos de aletas planas retangulares na transferência de calor por convecção natural. E a outra que foi os efeitos da convecção forçada e o de aletas sobre um redutor de velocidade. E nelas, verificou um aumento na troca térmica devido a um maior contato com o fluido. Então, agora, dando continuidade, eu vou falar sobre a metodologia utilizada nesse artigo. Esse trabalho ele foi desenvolvido em 2 etapas, a primeira avaliando a convecção forçada e a segunda o uso de aletas. E nessa tabela, eu trago as condições de trabalho utilizadas no desenvolvimento desse estudo. Então, para a temperatura ambiente, foi definida uma temperatura mínima de 20 graus Celsius e máxima de 30 graus Celsius. E para a temperatura do cilindro, foi definida uma temperatura mínima de 50 graus Celsius e máxima de 100 graus Celsius. Então, para a gente dar continuidade a esse estudo, é importante a gente relembrar a convecção forçada. A convecção forçada ela ocorre quando existe um agente externo, como, por exemplo, uma bomba ou um ventilador, que força o movimento do fluido circular para promover as trocas térmicas. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos clássicos. Aqui o ventilador, que está forçando, né, o ar nessa chapa metálica quente, e aqui quando um rapaz soprando o alimento. Então, são 2 exemplos clássicos de transferência de calor. E agora a gente pode dar continuidade falando especificamente sobre o artigo. Então, o estudo da convecção forçada nesse artigo, né, teve como objetivo avaliar os efeitos da velocidade do escoamento sobre um cilindro com 100 milímetros de comprimento e 20 milímetros de diâmetro. O intervalo de velocidade considerado nesse estudo foi entre 10 e 15 metros por segundo. Então, é importante lembrar que a gente está falando aqui de um escoamento externo, então é um escoamento não confinado por paredes, as camadas limites se desenvolvem livremente, e nesse tipo de escoamento nós temos baixas velocidades e não há mudança de fase no fluido. Então, aqui é a representação desse cilindro que foi utilizado nesse estudo.
E para a gente conseguir, né, verificar a influência da velocidade, foi preciso calcular o coeficiente convectivo. Como diz a professora Elise, em transferência de calor e massa 2, nosso objetivo principal é encontrar o coeficiente convectivo. E nesse artigo, nada mais do que isso. A gente precisou encontrar o coeficiente convectivo para ver qual é a influência da velocidade. Então, essa fórmula não é nova para ninguém, né? Já com o coeficiente convectivo isolado, então nós temos aqui o K, a condutividade térmica do fluido, multiplicado pelo número de Nusselt, dividido pelo diâmetro do cilindro. Então, para a gente conseguir dar continuidade, é necessário encontrar o número de Nusselt. E o número de Nusselt foi calculado através dessas correlações aqui. A correlação de Churchill, a correlação de Hilbert e a correlação de Zaukauskas. Essas correlações foram utilizadas para encontrar o número de Nusselt e assim a gente conseguir encontrar cada coeficiente convectivo de acordo com os números de Nusselt encontrados. Com os números de Nusselt calculados, a gente conseguiu encontrar os coeficientes convectivos, então foi possível compilar tudo isso em um gráfico. Todos os dados foram jogados nesse gráfico, onde aqui na vertical a gente tem os valores do coeficiente convectivo encontrado e a velocidade do ar. Como citado anteriormente, o estudo foi realizado entre as velocidades de 10 e 15 metros por segundo. Então, através do gráfico, né, a gente consegue observar que, independente da correlação utilizada de Zaukauskas, de Churchill ou de Hilbert, houve um aumento do coeficiente convectivo, então, conforme aumentou-se a velocidade, o coeficiente convectivo também aumentou. E isso foi possível devido a um maior número de Reynolds, que foi encontrado por acréscimo de velocidade, ou seja, conforme a gente aumentou aqui a velocidade, consequentemente o número de Reynolds aumentou. Então, como todos já conhecem, a fórmula do número de Reynolds é a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade, e a velocidade e o número de Reynolds são diretamente proporcionais. E isso contribuiu para o maior contato entre o fluido e o cilindro. Como foi dito, o autor ele utilizou aletas para esse estudo e eu achei importante falar o que são aletas, né? Então, aletas elas são superfícies estendidas que têm como objetivo aumentar a taxa de transferência de calor. E como que elas aumentam essa taxa de transferência de calor? Aumentando o gradiente de temperatura, o coeficiente de convecção e a área de controle. Então, somando todos esses fatores, elas aumentam a troca térmica com o ambiente a partir de trocas por convecção. Para minimizar a variação de temperatura ao longo da aleta, ela precisa ser composta por um material que tem condição térmica elevada. Então, como que é o funcionamento da aleta, né? Basicamente, o calor ele flui da superfície para a aleta por condução e por convecção o calor flui dela para o meio. Então, a temperatura da aleta ela é medida em relação à sua base, que é o local onde ela está fixada, e daí ela decresce conforme vai para a sua extremidade. Aqui nesse estudo, o autor ele utilizou aletas anulares, que são desses tipos aqui. Então, aqui, a troca de calor ela foi calculada com base nos coeficientes convectivos encontrados na etapa 1, que foram ditos pela Maísa. Como eu disse, a aleta utilizada foi anular e as características da aleta foram dadas pelo próprio autor. Então, aqui ele dá as características da aleta, que ela é um material alumínio, tem uma altura de 20 milímetros, uma espessura de 6 milímetros, e ele também dá ali as condições de trabalho na qual a gente está fazendo os cálculos, né, com o ambiente com uma temperatura mínima e temperatura máxima, e a temperatura do cilindro também com uma temperatura mínima e uma temperatura máxima.
Aqui no estudo, o autor ele fez a troca de calor para cilindro de 3 formas, né? Sem nenhuma aleta, com 2 aletas e com 4 aletas, porque assim ele conseguia realmente saber qual a influência que as aletas traziam para essa troca de calor. Para isso, então, ele utilizou essas 2 contas, que é para pegar, né, a taxa de calor, a quantidade de calor trocada. E aqui, então, ele usa a área total do sistema, o número de aletas, a área da aleta, a eficiência da aleta, a temperatura do cilindro e a temperatura ambiente. Lembrando que ele fez os cálculos para essas 3 ocasiões, né? Sem aleta, com 2 aletas e com 4 aletas. Com isso, os resultados para as aletas, ele foi trazido aqui nesse gráfico, que mostra a quantidade de calor por número de aletas. Nesse gráfico, dá para ver um aumento na troca de calor conforme o número de aletas aumentam, porque aqui embaixo a gente está vendo que sem aleta, 2 aletas e 4 aletas. Então, com 4 aletas, a quantidade de calor foi muito maior do que com 100 aletas. Esse aumento na troca de calor, por que acontece, né? Ele acontece porque as aletas, elas aumentam a área de contato entre o cilindro e o fluido. Mas isso, o aumento das aletas, ele faz com que a turbulência, ela aumenta, né? Então, aqui a gente pode ver o escoamento cruzado sobre 2 aletas, onde a turbulência já é um pouco menor, em comparação ao escoamento cruzado sobre 4 aletas, onde a turbulência aqui é muito maior. Isso acontece por causa do aumento do contato entre as moléculas de ar e do cilindro, porque isso impede a ocorrência de altas temperaturas que aumentam a transferência de calor. Então, agora apresentando a conclusão desse estudo, foi possível perceber que ambos os parâmetros, tanto convecção forçada e aletas, elas aumentam a troca de calor convectivo do sistema. Também foi possível observar que, embora os métodos utilizados para calcular o coeficiente convectivo serem diferentes, os resultados apresentaram o mesmo comportamento. E também há uma vantagem de usar a convecção forçada, pois há o fato de que o ar soprado evita que ocorra convergência de temperatura do sistema para grandes valores. E para aplicação de aletas, foi possível observar que a transferência de calor aumenta significativamente com o incremento de superfícies estendidas.